Pois é, Napoli não é campeão italiano, como sabemos aí desde a era Maradona, né? A última vez que o Napoli conquistou um Scudetto foi ainda com o Maradona jogando pela equipe. E poderia já ter conquistado com 7 rodadas de antecedência o seu primeiro título pós-Maradona nesse final de semana. Depois aí da derrota da Lazio para a Inter de Milão, bastava vencer em casa a Salernitana, um time pequeno, né, que está aí apenas há 2 anos na Série A. Era só vencer em casa a Salernitana para já conquistar esse título com essa antecedência enorme. Porém, a Salernitana, vale a gente dizer, é o único outro time da Campania, que é como se fossem ali um estado italiano, né? Eles não chamam de estado, mas é como se fosse um estado aqui pra gente. É o único outro time da Campania, que fica bem ao sul da Itália, na primeira divisão. E existe então uma rivalidade relativamente grande entre as cidades, uma rivalidade histórica entre Nápoles e Salerno. E existe uma rivalidade não tão grande até pouco tempo atrás, mas que foi crescendo nos últimos tempos entre as torcidas do Napoli e da Salernitana. A Salernitana, inclusive dirigida pelo Paulo Souza, né? A gente viu muitos flamenguistas aí fazendo a piada, né? Eles que cornetaram tanto o Paulo Souza na passagem recente pelo Flamengo, fazendo várias piadas aí sobre o Paulo Souza impedindo o título do Napoli. Mas a Salernitana conseguiu cometer o crime ali, marcou um golaço no finalzinho do jogo. O Napoli vencia por 1-0, ia levando o título com antecedência. A Salernitana conseguiu empatar o jogo e adiar essa festa do Napoli, que assim, o Napoli vai ser campeão, faltam 6 rodadas, ele precisa aí de coisa de 1 ponto, né, para ser campeão. Então vai ser campeão, vai acontecer. Inclusive, vou aqui até fazer o jabá que no momento em que for sacramentado esse título do Napoli, sairá o podcast Copa Além da Copa contando a história tanto da cidade quanto do clube do Napoli. Então, Eles por favor. ganharam um tempinho pra edição aí, porra. Foi ótimo. Exatamente. Na verdade, não vou mentir, não vou dizer que fiquei triste com a Salernitana ter adiado a festa, porque deu tempo pra gente. E eu também passei meu dia do trabalhador trabalhando, então a situação seria ainda pior. Mas enfim, vamos fazer aqui a nossa recapitulação histórica, né? A gente vai então contar por que é que existe essa rivalidade entre Nápoles e Salerno. Bom, Nápoles era uma cidade muito prestigiada na antiguidade, né? E era uma cidade ali, uma das principais cidades da Europa por um longo tempo. Ela fez parte do Reino das Duas Sicílias, né? Foi capital do Reino das Duas Sicílias. E Salerno também é uma cidade de relativo prestígio, uma cidade bastante antiga. Salerno tem, por exemplo, que a gente pode citar como destaque, a primeira faculdade de medicina da Europa, né? Então também é uma cidade que não é coisa ali pequena, histórica, não. É uma cidade de respeito. E essas cidades são separadas por 50 quilômetros uma da outra. É natural aí que já tenha uma certa rivalidade por causa disso. Mas no momento da reunificação italiana, Nápoles era a capital do Reino das Duas Sicílias. E o Reino das Duas Sicílias ofereceu bastante resistência à reunificação, inclusive houve um cerco a Nápoles, a chamada Expedição dos Mil, ali, liderada pelo Giuseppe Garibaldi. Foi uma expedição ali com um cerco que finalmente fez cair o Reino das Duas Sicílias, que Nápoles era a capital, e mesmo após a reunificação ainda houve uma grande resistência na cidade de Nápoles. Enquanto isso, Salerno era uma cidade a favor da unificação. A grande parte ali dos habitantes locais, inclusive, ajudaram nesse cerco a Nápoles. Então, a partir daí, houve um crescimento dessa rivalidade entre Nápoles e Salerno. As equipes Nápoles e Salernitana. Só destacando aqui, cara, eu tô mostrando o mapa pra galera, né? Pra galera perceber aqui a distância de Nápoles para Salerno, né? Tem uma proximidade aqui São 50 razoável. quilômetros, né? 50 54 quilômetros. quilômetros, acho. E a cidade de Pompeia no meio também. Vai lá. Sim, sim. Bom, não existia tanto uma rivalidade porque são dois times que raramente estavam na mesma divisão, né? Dois times que raramente se encontravam. Mas a partir ali da década de 90, em 1994, houve um jogo, um playoff de acesso da Série C. Inclusive, eu fiquei pesquisando aí vídeos de torcedores da Salernitana para entender de onde veio essa rivalidade.
É um jogo de um playoff de acesso da Série C para a Série B em 1994, que era um jogo único entre a Salernitana e a Juve Stabia. E esse jogo foi no estádio São Paulo, em Nápoles, e os ultras ali do Nápoles, todos se juntaram aos torcedores da Juve Stabia, torcendo muito intensamente contra a Salernitana. Então isso gerou ali uma rivalidade muito grande entre os dois times, e os torcedores da Salernitana passaram a odiar os torcedores do Napoli por conta disso. Depois os times se encontraram algumas vezes, tanto em divisões inferiores, porque o Napoli teve uma época aí terrível, né, no começo dos anos 2000, quanto agora na Série A, e essa rivalidade continua hoje com a torcida da Salernitana fazendo essa ampla festa. Agora, é de se surpreender um pouco, né? Inclusive, se o Irlan puder colocar aí na tela aquela imagem do mapa da Itália com os times da Série A, eu acho bem interessante, porque a gente poderia pensar que, pelo fato do sul da Itália ser bem menos, digamos, teve um desenvolvimento muito depois, né, do norte, então tem muita xenofobia, muito preconceito. As pessoas do norte da Itália fazem muitas piadas xenofóbicas, muitos xingamentos, e mais sério do que isso, tem até papo separatista de extrema direita. É umas coisas Tem tensíssimas. um racismo também, né, Carlos? Eles... Tem, com certeza tem. Inclusive o próprio Maradona, quando jogava no Napoli, ele ouvia ali os sons de imitação de macaco, tudo isso. É um país Exatamente, muito desigual um país economicamente e muito geograficamente. desigual. E a gente vê, né, que o sul da Itália ele é representado na Série A só pelo Napoli e pela Salernitana, que são dois times da campanha, e pelo Lecce, que é um time da Puglia, né? Então, a gente vê que talvez, era de se pensar que talvez existisse até uma certa união dos sulistas contra o norte, né? Uma felicidade de outros sulistas pelo fato do Napoli poder levantar esse troféu depois de tanto tempo. Mas não, a rivalidade entre o Napoli e a Salernitana acaba sendo maior do que isso. E, inclusive, o Adam Ribeiro, que falando um país muito desigual, eu acho que a gente pode traçar muitos paralelos, né, do sul da Itália com a situação do próprio Nordeste do Brasil. Né? Existe uma xenofobia muito grande, um racismo muito grande, diferenças econômicas muito grandes, enfim. Climáticas, geográficas, né? Sim, exatamente, tudo. Impacta.